E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é Leonardo. E hoje, bem-vindos de volta ao Reino do Léo. E hoje nós vamos falar sobre Boku no Hero. Plus Boku no Ultra! Hero Academia. Shoto! Como começar a falar desse anime sem falar Midoriya! Midoriya Shounen Kumodo Star. Primeira coisa que a gente escuta... a primeira coisa que entra na memória da gente quando a gente começa a acompanhar o Boku no Hero é o All Might, né, cara? O All Might, ele é um personagem muito icônico porque ele é meio que a idealização do herói. Ele não é necessariamente aquela visão da Marvel, do cara que se talha e tal. Você olha o All Might e você pensa que o cara sempre foi foda, sempre foi perfeito. O cara sempre tem um sorriso pra dar, ele sempre tem palavras de apoio, ele tá passando pelas adversidades, salvando as pessoas sempre com um sorriso no rosto, tanto que é isso que ele fala pro Midoriya. E ele acaba sendo reconhecido como o maior herói, Ele não é por causa do poder dele, que de fato ele é o... Não vou falar que ele é o mais forte, o cara tem super força, mas tem outros poderes até bem mais interessantes no universo, como ele chama de individualidades, né? No universo do Boku no Hero, mas pela atitude dele, sempre estar sorrindo, sempre ser aquele cara que salva o dia com um sorriso no rosto, ele acaba sendo mais marcante e é reconhecido como o herói número 1 do Japão. Só que eu não sei se é um erro de tradução, em alguns episódios eles falam que ele é o número 1 do mundo também. Fica um pouco confuso, mas já tá bom no cara ser o herói do Japão. Vamos falar sobre o primeiro episódio, que é realmente uma das coisas que resume Então, bem vamos toda falar do a primeiro discussão episódio. sobre o Boku no Hero. Vai. Primeiro episódio de Boku no Hero, nós somos apresentados a um universo diferente. Um universo onde todas as pessoas basicamente, ou pelo menos mais ou menos 80 a 90% da população, tem algum tipo de poder, né? Isso acabou se desenvolvendo de alguma forma misteriosa, que não sei se... Sim. Uma mutação genética. Eles falam que a primeira criança foi tipo nos anos... no universo deles, nos anos 70, uma coisa assim. Ela nasceu podendo emitir luz, né? Quando... já no nascimento ela emitia os raios de luz e de lá pra cá começou a aparecer como uma espécie de evolução natural do ser humano. Sim, foi uma mutação genética. Aí você tinha das individualidades mais picas, né? Como a da própria All Might, que é uma força misturada com uma habilidade sensacional, que o cara praticamente consegue fazer tudo. Até habilidades inúteis como a da mãe do Midoriya, que ela consegue levitar pequenos objetos, uma coisa assim, né? Eu consigo levitar pequenos objetos a 25 centímetros das minhas mãos. Sim. Ou então o poder daquele carinha lá, o punheta, que fica jogando aquelas uvas da cabeça. Cara, tem uma coisa que eu acho interessante a gente falar. A gente refletir sobre. Como que o Mimeta passou no teste de avaliação da academia, cara? Cara, não sei. Eu não sei, cara. Sinceramente, eu não sei. Não faz sentido. Ele deve ter jogado aqueles negocinhos nos bichos e os bichos caíram. Assim, até onde eu entendia, você tinha que matar robôs, mas eles não contavam como ajuda de suporte. O máximo que o Midoriya pode ter... desculpa, o Midoriya não. Desculpa, corta. O máximo que o Mimeta pode ter feito ali é ter jogado as bolinhas pra ajudar alguém. Exato, pra ajudar alguém a fixar o robô e o cara ia lá e matava. Então assim, se o próprio Midoriya não só conseguiu dar um socão ali pra salvar a Gravity, fica meio complicado você pensar que um cara como o Midoriya, como aquela menina invisível, conseguiram de fato derrubar um robô ou outro e juntar ponto pra entrar. Às vezes eles estão no programa de cota, alguma coisa assim. Cota, nossa, é cota pra herói. A cota do Mineta é a cota da punheta, né? Porque, porra. Nossa. Só tá lá pra isso. Realmente, cara, o Mimeta eu acho que... eu até entendo a necessidade dos animes em colocar sempre um personagem que é mais taradão pra refletir uma parte da sociedade japonesa que é muito fechada, então o cara que é um pouquinho menos fechado já é considerado um pervertido. Mas eu acho que ele não ajuda tanto no desenvolvimento da trama, porque um alívio cômico num universo meio sério daquele, em que meio que os caras estão passando por perrengue a cada meio que 15 dias, não é algo tão interessante. Eu acho que sem o Mimeta, o Boku no Hero teria uma pegada um pouco mais séria, o que não seria ruim. Sim. Ia perder um pouco a sua comicidade, né?
Ia ficar bem cômico. Não. Mas ele é um. Cara, Mas acaba acontecendo que ele é um shonen, né? Então ele é feito pra. Teoricamente ele seria feito pra adolescente. O Boku no Hero. Então, é Exatamente. engraçado. Então ele não pode ser tão sério, ele não pode ser um verso aqui que a gente acabou de falar. exatamente. Pra quem não sabe, a gente tá gravando os episódios no mesmo dia. Então, se você tá vendo aí num espaço muito curto de tempo, já deixa o seu like, compartilha o vídeo pra ajudar o Léo. Ah, isso, obrigado. O canal dele tem que crescer, porque a maioria do pessoal que fala de anime, de mangá, de RPG é mais a galera de esquerda, e a gente sabe o que, é que eles fazem com a distorção das histórias e valores pra fazer valer a narrativa deles. Sim, exatamente. Por isso escutem aí o Code Hack. Então, no primeiro episódio tem algo muito curioso, que eles já mostram a frustração do Midori em não ter poderes e como ele é inferiorizado pelas outras crianças, né? Principalmente pelo Bakugo, que é meio que um ex-amigo de infância dele, que ao ver que o Midoriya não despertou nenhuma individualidade, ele começa de fato a vê-lo como inferior. Sim. O Boku no Hero, se você for analisar um pouco, ele fala sobre a autoestima e sobre como é ruim na juventude você se adaptar a um grupo e tudo mais. E pelo Midori não ter poder, ele sempre era muito deslocado. E o que o cozinho explosivo fazia com ele? Bulinava o garoto. Ficava enchendo o Sim. saco dele. Exatamente. Só que tem uma coisa que ele não conseguia entender do Midori. O Midori, ele sempre é do primeiro a ir pra salvar alguém, pra ajudar alguém. Ele não tendo poder. não conseguia entender a relação de coragem. Tanto que, se eu não me engano, quando o Bakugo ele acaba tendo um intérprete numa prova com o All Might, o All Might consegue mostrar a diferença da atitude de herói e de simplesmente você ser forte, né? O cara que ele tem atitude de herói, ele provavelmente não vai ser o cara mais forte a tomar atitude pra salvar alguém. Mas ele vai ser o cara que vai agir da forma mais verdadeira possível e vai dar uma chance maior porque ele não tá prezando pela segurança dele. Sim. Tá prezando por fazer bem aos outros. Aí no primeiro episódio você acaba vendo... Desculpa, pode falar, João. Não, eu acho que no primeiro episódio mesmo isso aparece, porque ele conhece o All Might no primeiro episódio. Sim, ele E o All Might decide salvar treinar ele quando ele vê que o Bakugou decide dar uma de heróizinho, quer se meter lá contra uns vilões. E mesmo sem individualidade, O Midoriya foi lá salvar ele. O Midoriya foi lá salvar ele. Aí o All Might vai lá, salva e diz: garoto, com essa individualidade? Eu disse: eu não tenho, eu nasci sem. Isso talvez deixe o All Might um pouco sentido, porque se eu não me engano, ele fala, acho que na primeira temporada ainda, que ele também não tinha individualidade. Sim, ele não e tinha. O One for All, que é um poder que é passado de geração em geração e vai ficando cada vez mais forte, porque ele leva junto parte da força de um usuário até o outro, foi passado a força também, como posso dizer, além do poder, a força de vontade de cada usuário. Exatamente, né? O Midori acaba sendo passado para isso porque o All Might, ele vê a capacidade que ele tá... o potencial que o Midori tem em salvar as pessoas, em ser corajoso. Ele sabe que é isso que um herói necessita. Quando a gente for falar do arco do Stein, é até algo que realmente você para pra pensar, que muitos caras acabam tentando se tornar heróis por vaidade, que eles querem emprego público, eles querem aparecer. Ganhar like. Diferente do... Exatamente. Diferente do Midoriya, que ele é realmente um cara altruísta. E ele admira tanto os heróis que ele acaba sendo meio nerdão de classificar as habilidades, as fraquezas dos outros heróis. Isso acaba mostrando a ele mais pra frente um poder de estratégia que mostra a liderança que o All Might viu nele, mesmo antes dele mesmo perceber isso. Isso é muito interessante também, se a gente for analisar isso, que o Midoriya é diferente de muitos outros personagens de Shonen, né? Tipo, sei lá, o Goku, o Naruto, o Luffy, todos eles são meio idiotas. Ele não é confiante, Todos eles são meio idiotas. O Midoriya não, o Midoriya é inteligente, ele não é burro. Mas é algo interessante também. O Goku, o Ruffy, o próprio Naruto, todos eles são cheios de si. Eles têm uma confiança muito grande neles mesmos, que é uma coisa que o Midoriya não tem. Mesmo o cara sendo portador da melhor individualidade possível, que é a super força, super resistência e o caramba. O cara tem tudo. E ainda mais pra frente, a gente vê que o One for All, ele não tem só super força, não. Ele leva os outros poderes também. Sim, leva. E pode aparecer esses poderes. O All Might, ele, como eu falei, ele pega a individualidade dos outros também pra passar pro herdeiro. O All Might, ele usou a super força porque foi o que ele melhor se adaptou num OVA em que ele tá nos Estados Unidos, em que ele conhece um cientista, que é o... Assim, eu não vou falar que é um OVA, o pessoal fala que é um filme, mas eu não gostei tanto, então eu prefiro classificar como um OVA.
do Boku no Hero, que eles vão pra Ilha dos Heróis. Sim. Que é uma no ilha mangá, onde eles recentemente, desenvolvem e tal. no mangá apareceu lá numa prova que ele tá fazendo na escola de heróis o poder de outro herói que tinha um One for All, que tinha um poder que ele agarrava nas coisas, espalhava uma coisa negra, coisa assim. E Então, até isso- o All Might fala que isso acho que nunca tinha acontecido com ele, que eu me lembro. Tem que estar mais relida nessa parte. Porque justamente, talvez o Midori ele realmente tenha uma força de vontade, e por ele sempre estar se limitando psicologicamente, se colocar como que ele não era bom bastante, você nota que o próprio One for All, ele não se adaptava ao corpo do Midori. Acho que no primeiro arco, o All Might treina ele durante um mês pra poder receber o poder, e aí você tem uma das cenas mais hilárias do anime, que é o All Might chega e diz, você se preparou, agora eu vou fazer o ritual pra passar o poder pra você. Aí diz, cara, pô... Come meu cabelo. Aí ele olha pra ele e fala, come meu cabelo. Mais tarde, na segunda temporada, tem uma cena que... Acho que se eu ver esse negócio 100 vezes eu vou rir. Do mesmo jeito, em que o Midori tá conversando sobre o All Might, sobre aquela conversa que eles tiveram naquele dia, né? Ele falou, o que foi que eu falei pra você sobre quando eu te passei o One for All? Que era pro Midori falar, você falou pra ter confiança em mim e tal. Ele falou, o que eu falei pra você, Midori? Coma. ele faz a mesma cara quadrada do All Might com sombra no olho, aquilo é impagável, Sim. cara, é muito bom. Porque ele é tão fã de herói que ele imita os outros heróis também. Ele sabe escrever, ele sabe tudo. Isso é um nerdão. Então, uma coisa interessante é que quando o Midori ele vai criando confiança em si mesmo, né, que é uma metáfora sobre a adolescência, sobre juventude, sobre achar o seu lugar no mundo, encontrar a sua vocação, ele começa a desenvolver o One for All, porque no segundo arco, né, onde tem um mini torneio de heróis, ele acaba lutando com o Shoto, né, que é a Elsa de Fogo, né, o cara que tem a Elsa de Fogo. o cara que foi geneticamente engenhado para ter os melhores poderes possíveis. Sim, né? O pai dele fez seleção genética de esposa pra poder ter um filho que combine o poder dele com o poder de gelo, pra sair o herói perfeito. Pra bater o All Might, né? O cara criou... Ele fez uma Só mecânica de... Eu acho que dá pra fazer uma piada boa sobre Boku no Hero, né? O pai dele jogou Pokémon e queria repetir a mecânica de breeding com o filho. Sim, exatamente isso. Eu quero você, meu filho, que vai ser Shine, vai ter 5 vezes perfeito, você vai matar o All Might. Por causa disso, o pai dele, o Endeavor, nunca tratou o Shoto como um filho decente. Sempre tratou o moleque como se fosse um merda, como se fosse uma cobaia. E o Shoto tem uma raiva do caralho do pai. Hoje em dia ele tenta meio que ser um pai, entendeu? Melhorou. Melhorou porque ele sabe ser merda. Ele viu o potencial do filho, né? E caraca, meu irmão, o moleque vai... Não só ele vai poder matar o All Might, quem sabe ele me mate também, então é melhor começar Não, porque exatamente, ele viu que o filho não vai ser uma sombra dele. O filho vai ser um herói diferente, entendeu? Então, já nesse primeiro arco, o Midori, ele acaba utilizando o poder dele, ele se quebra inteiro. Então ele quebra os dedos, quebra a perna, quebra os braços, tudo porque o corpo dele não era forte o suficiente para sustentar o All for One. E é toda uma metáfora sobre confiança. Quando ele começa a treinar com o cara que treinou a mestra do All Might, ou o contrário, né? O cara que era mestre da mestra do All Might, uma coisa assim, o cara dá a genial ideia dele ter de lidar com o One for All. Pequenas porcentagens do One for All. Pequenas porcentagens. Então, o Midori é como um exercício de confiança. Ele vai aprendendo a ser mais a ser mais autoconfiante. Ele vai aprendendo a ter uma liderança, a lidar melhor com as pessoas, a ter mais afinidade nas próprias relações humanas com a Uruka, com os outros caras lá da party que eles acabam montando. Com a Frop, com aquele amigo dele que corre, que tem um jato na perna. Sim, o Todoroki. Não, é o Todoroki, não? Não. É Ida. Todoroki é o do fogo. É Ida. Ah, sim, é. Ida. O Aida, exato. É o Aida, isso. Com todo mundo, porque todo mundo ali da sala dele é amigo dele, de certa forma. Até o Bakugou mesmo. O Bakugou, por sinal, ele ficou perplexo porque o Midoriya conseguiu esse poder. E com o tempo... Ele sempre viu o Midoriya como um fracassado, sim, né? E ele não aceita isso. Então ele quer sair na porrada com o Midoriya, quer humilhar ele porque não aceita que ele seja melhor que ele. Mas com o tempo, o próprio Bakugou vai amadurecendo também. Para de tratar o Midoriya feito um merda. E começa a tratar ele meio como se fosse um amigo, sabe? Porque ele acaba, no futuro, descobrindo o que é esse poder do Midoriya, o One for All. Ele acaba sabendo, indo nos encontros com o All Might pra conversar também.
E o Bakugou, ele pega toda essa raiva que ele tem, chega e fala, é mesmo? Você quer ser o melhor das todas? Tá bom, também quero ser. Vamos disputar pra ver quem vai chegar lá? É isso. Lembrando que o Bakugo, muitas vezes, ele não tem o altruísmo de querer ajudar ninguém. Ele só quer ser foda. Ele tem uma personalidade muito tóxica, cara. Então, você tem uma divisão gigantesca na fandom do anime dos caras que odeiam o Bakugo com todas as suas forças, como eu, e a galera que gosta dele. Chegando a um ponto em que falar que o Bakugo é mais herói do que o Midoriya. Um cara que, sem porra nenhuma, se sacrifica pelos outros e tal. Sabe, vamos fazer um paralelo. Sabe aqui, você vai jogar LOL. Vou pegar, mas não tem posta mesmo. Você vai jogar LOL. Aí tem aquele maluquinho no seu grupo que é que assim, por que você não fez isso? Por que não fez não sei o que lá? Eu jogo muito melhor que você. Eu não sei o que, eu não sei o que lá. É o Bakugou, simplesmente. Qualquer coisa o Bakugou fica assim, Tourette, né? O problema do Bakugou é o Tourette dele. É. Ô, Léo, fala alguma coisa aí, pô. Fala aí, Léo. Fala alguma coisa. Ah, tá. Nossa, é que vocês estavam falando bastante. Então, é interessante você reparar como o Boku no Hero, ele se difere bastante de... Ele é tipo uma visão de como seriam os heróis no Japão, né? Ele é uma visão em mangá de super-herói de Marvel, de DC, até porque o autor, né? Acho que é o Kohei Horikoshi, o nome dele, eu acho que é isso. Eu não esqueci o nome do autor. É Kohei Horikoshi. Eu não vou nem mentir que eu só vi o anime, cara. Nem perto do mangá, então. O nome dele é Kohei Horikoshi. Ele é muito fã de Marvel, essas coisas, de super-herói, de Star Wars. Então ele baseou muito nessas coisas. E você pode ver que o Boku no Hero, ele traz um espírito de ocidentalização pro Japão. Tipo de herói, de americano, essas coisas, de herói de ação americano, Marvel, DC, essas coisas. Uhum. Só que com uma visão meio que japonesada, entre aspas. Então você tem uma visão... Então, por exemplo, nos outros... Uma visão, por exemplo, a japonesada que eu vejo que Boku no Hero tem, é que em outros mangá, em HQ normal de herói americano, só algumas pessoas têm poder. No mundo de Boku no Hero, todo mundo tem poder. Igual no mundo de Dragon Ball, no mundo de Naruto, no mundo do One Piece, outros shonen, onde todo mundo tem poder. Então é bem interessante você ver isso. O próprio All Might, ele é uma mistura de Superman com Capitão América. Sim. Você nota muito isso. Aquela força gigantesca do Superman com a bondade. Não chega a ser algo patriótico, porque o Japão tem uma visão que hoje eu considero, até por conta da ideia revolucionária que pareia sobre a mentalidade japonesa, essa coisa de patriotismo é mais a coisa do pessoal mais velho. Ou porque eles pensam que eles vão exportar o anime para o mundo inteiro, então eles tentam não fazer um patriotismo gigantesco. Mas o All Might, ele tem muito aquela coisa do herói que se importa. Ele não tá lá porque... É bem interessante você traçar uma linha, né? O Bakugo é como se fosse o Tony Stark com síndrome de Tourette, e ao mesmo tempo você tem o All Might, que é o cara que o Midoriya se espelha, que é o cara que ele quer realmente resolver as coisas, ele quer ajudar as pessoas. Tanto que o All Might, ele acaba escolhendo o Midoriya como discípulo porque ele meio que sofreu em uma batalha meio bizarra com o All For One, ele sofreu um ferimento que tá fazendo ele perder os poderes, né? Então ele acaba ficando numa forma mais fraca e tudo. E aí você consegue ver, quando ele para de ser aquele cara gigante, as falhas humanas dele. Que ele é um cara que por mais que ele é um... Ele não vou dizer que ele é um pouco inseguro como o Midoriya, mas ele sabe das limitações dele e tá treinando o Midoriya para ser melhor do que ele. Então isso você já não consegue ver nas relações entre herói e aprendiz, entre sidekick e herói nas revistas americanas. É mais aquela coisa do faz o seu caminho, em vez de eu vou guiar você. Souza, só uma coisa. O que aconteceu com o pai do Midoriya? Porque você nem vê ele na história. O pai do Midoriya, tecnicamente, se for ver pela fandom, que o pessoal tem de informações do autor, ele trabalha fora. Porque o All Might, de certa forma, acaba sendo o pai do Midoriya também. Não, já shipparam o All Might com a mãe do Midoriya, cara. Sim, acho que ele tá até meio que morando com a mãe, coisa assim. Tipo a morando tia não, Bizinha lá, tá que vivendo junto, quase. A tia Bizinha, que é a mãe do Midoriya, com o All Might magrelo, cara. Sim, ele faz até a piada que o poder do pai do Midoriya, acho que o poder do pai do Midoriya é soltar fogo, coisa assim. E o poder da mãe do... soltar fogo com a boca. Isso. E o poder da mãe é atrair coisas. O que o Midoriya faz? Atrai coisas quentes porque ele só atrai mulher.
Ah, sim, né? É o Cara, Chaco, é a Frop, é a assassina psicopata lá dos vilões. Existe um problema sério no shonen de hoje com personagens que são inseguros, que é uma alternativa de sátira Sim. ao japonês médio inseguro, né? É aquela... Eu gosto de chamar isso de simulador de harém. Quase todo anime você vai ter 3, 4, 5 mulheres brigando por um cara, porque você meio que tem a idealização do homem japonês que acaba... Acho que no episódio sobre Overlord eu acabei falando sobre isso, né? A gente falou bastante. Das mulheres que acabam sendo um pouco gold diggers no Japão e se interessando muito mais pelo que o cara pode oferecer monetariamente. Então você acaba que o homem médio japonês ele se torna pouco interessante para muitas mulheres. Como a contrapartida a isso, para que o garoto ele se enturme, talvez ele queira mais se socializar, eles colocam no desenho japonês um cara só que é assediado por 3, 4, 5 mulheres, quando na real o cara não é pegador, ele é geralmente inseguro, né? Pra dar meio que a ideia que o espectador ele ainda pode ter uma namoradinha, pode ter uma vida feliz, né? Uma forma meio que de você evitar que os caras caiam na depressão, vão aderir ao hikomori ou coisa assim. Foi mal. Tem mais alguma coisa pra falar? Pô, tem o... Tem, muita coisa. Podem coisar aí, pô. Pode deixar aí, Léo, que ainda dá muita coisa. Então fala aí, Ju. Bom, cara, se a gente for falar tanta coisa assim a mais, acabou indo até pro lado de especulação, que a história tá se desenvolvendo muito. E tem uma parte, normalmente a gente tá falando aqui só do anime, porque ainda tem muita coisa no mangá pra ver, entendeu? Cara, então, eu acho que tem algumas coisas que já dei spoiler de lá. A gente não dá muito spoiler do mangá, porque o que acontece? É porque eu não tenho muito tempo. Eu acabo me envolvendo muito com a produção dos meus vídeos, minhas coisas assim, então eu não tenho tempo de correr atrás de mangá, mas todo mundo que finaliza a segunda temporada, finaliza a temporada e quer mais coisas, eles acabam correndo já pro mangá. Então, sim, deixa uma surpresa, mas quando chegar a parte do Nilo, que você vê que é um cara que acaba trabalhando muito com Midori e você vê... Inclusive, tiveram uns caras na fandom, em grupo de Facebook, em coisa que estavam falando, quem era pra ter pego o One for All era o Nilo, porque ele é um cara que se esforça muito mais que o Midori e tal. Sim, era pra ter sido ele mesmo. Mas, quando você parar pra pensar, o Nilo ele é muito mais confiante do que o Midori. Então, a ideia de passar o One for All é de fazer o protagonista do anime, no caso o Midori, perceber que ele já era o herói que ele precisava ser. E não que, tipo, ele ia ter que galgar isso, mas ele já tinha a essência, né? De saber o que é certo e tal. O Milo só era esforçado, talvez ele não tenha um campo de moralidade tão extenso quanto o do Midori. Talvez ele não se arriscasse a salvar o Bakugo numa situação daquela. E aquilo prova que o Midori, de fato, ele é digno do dom que ele recebeu. Sim, e esse arco a seguir, que tem a participação do Milo e o pessoal mais velho da escola, cara, você vê o Midori fazendo sacrifício de herói mesmo, sabe? A luta dele contra aquele cara da Yakuza, que acho que é o Kai, o nome dele, que aparece no anime, por sinal, aquele cara com a máscara. Cara, na boa, vocês piraram com a luta do All For One contra o All Might, rapaz, tem que ver a luta deles. Não, vamos de louco. Vamos falar então das batalhas do Boku no Hero, que elas significam, que é algo muito, muito simbólico, né? Pra começar, a gente tem acho que no finalzinho do primeiro arco, quando eles estão naquela cidade simulada pra fazer um teste, uma prova assim, que aparecem a Liga dos Vilões, você tem o Nunu contra o All Might, e eles soltam um dos discursos mais fodas que se pode ter, se o Léo conseguir botar aí no meio do podcast a cena. Eu vou colocar. É algo realmente inspirador, cara. Se você vê o All Might dando aquele plus ultra, você fica realmente inspirado. E nego fez uma montagem de coisa com o Bolsonaro, aquilo na época da campanha, que eu chorei de rir quando eu vi. Ficou muito bom. Mas o que eu queria falar mesmo, que eu acho que rende muito assunto, é a gente falar sobre o arco do Stein. Vocês querem falar agora? Sim, vamos. Vai lá, pode falar. Eu começo aí. Introduz aí. Cara, então, o Stein era um, entre aspas, um anti-herói, né? Um cara, porque ele também perseguia os vilões, né? Ele era um anti-herói que ele queria meio que dar uma sangrada na superpopulação de heróis locais, porque ele via que uma boa parte deles estava lá pelo ego. Eles não estavam lá porque eles queriam realmente um sacrifício. Tanto que o Stein ele tem uma certa admiração pelo All Might. Ele fala, não, o All Might sim é um cara que ele se sacrifica, que ele não tá lá por vaidade, pra
Porque você vê que no mundo dos heróis os caras têm patrocínio, faz comercial de TV, virou uma coisa de vaidade, não de ajudar o próximo. Então quando o Stein ele se depara com o Midoriya e com o Isoka, ele acaba vendo que eles dois são dignos, porque são dois moleques de primeiro semestre na academia, que conseguem, então, meio que, entre aspas, vencer o cara, e ele consegue ver no Midoriya, eu vejo em você muito mais do que muito cara que já é herói, né? Você tem um espírito de ajudar as pessoas, de fazer o que é certo, muito grande. E aí você acaba tendo, no arco seguinte do acampamento, né? Você acaba tendo um cara que ele é meio que fã do Stein, né? Ou seja, a ideia do Stein de reduzir realmente o número de heróis porque as pessoas estão muito vaidosas e tudo mais, ela começa a se pegar no anime e ela faz você pensar se isso de fato é certo ou errado. Errado porque ele estava matando os caras, mas de certa forma você coloca como se os caras não estivessem lá para ajudar os outros, e sim para se autofavorecer. Pegando um ladrãozinho de banco vez ou outra. Exatamente. Fala aí, pô, exatamente não, pô, complementa aí. Vai, fala aí. Eu não tenho muito o que comentar sobre esse arco. Eu vou dizer que eu gosto do Sten, mas o meu problema com o Sten é que ele me parece ser uma tentativa de fazer um anti-herói, só que ele acaba ficando um pouco clichê, porque meio que todo mundo já fez isso, né? Todo mundo já fez isso daí. Mas meio que... Você acaba tendo uma coisa saturada quando se fala de herói, né, velho? Porque tudo que já é relacionado a herói já fez, mas mesmo assim não deixa de ser bem feito e não deixa de ser legal. Então, mesmo assim eu gosto bastante. Sim. E fica bom do mesmo jeito, mesmo sendo algo que já teoricamente seria batido pela quantidade de histórias de heróis que a gente tem hoje em dia. Vamos falar sobre a segunda temporada, então, que foi muito boa. A temporada daquele torneio que eles fizeram? Isso. Que torneio é bem legal. Foi foda. Veio antes da Batalha do Sten, por sinal. Foi? A Batalha do Sten? Achava que a do Sten era no finalzinho da primeira temporada. Não, é no finalzinho da segunda. Foi mal então. Mas vamos lá, comenta, pô. Mas a batalha... Vamos lá. Mas a batalha do arco que eles batalham no campo de treinamento é muito legal. Aquilo lá é um clássico de todo shonen, que o pessoal até chama, que é o arco de torneio. Que todo shonen tem que ter um arco de torneio. Quase todo shonen teve. Eu acho que o único que não teve foi Bleach. Bleach eu acho que não teve arco de torneio. Mas não teve torneio, não. Sim, mas quase todo shonen... Bleach nunca teve. Sim, mas quase todo shonen tem um arco de torneio. E esse foi o arco de torneio do Boku no Hero. Onde que eles vão batalhar para decidir pontos, essas coisas. Sim. Porque aquilo ali é como se fosse um jogo olímpico naquele universo deles. Tem um evento das Olimpíadas que é um jogo das escolas de heróis que eles transmitem para todo o país para assistir competição. Até porque virou uma espécie de entretenimento, né, cara? Aí lá eles disputam, como se fosse um jogo deles mesmo. O que faz sentido, porque é um universo de heróis, então é óbvio que colocar eles pra lutar é um entretenimento normal. E aquilo ali também atrai muito patrocinador pra escola. Atrai muita coisa boa lá pra escola de heróis. E é bem legal. É o que ajuda a manter também. Vocês querem comentar as lutas mais legais? Sim. A luta mais legal de todas, qual que vocês acham que foi? Não, a mais legal mesmo foi a do Midoriya contra o Shoto. Sim, essa luta. Sim, porque tem... Marcada, aquela luta da Oshako contra Bakugou, tu vê que, porra, ela não é aquela personagem de shonen irritante. A menininha chorona. Ela realmente é uma garota que se esforça, sabe? Corre atrás. Ela meio que muda de treinamento. Tem uma heroína de resgate, como o Black Hole e os outros lá, e aí ela decide que não, ela pode ser mais que aquilo, ela pode aprender a lutar e lutar contra vagabundo na rua mesmo. Sim. Ela percebe isso durante a luta com o Bakugo, se eu não me engano. Depois ela acaba fazendo estágio com outro cara. Sim, acaba fazendo estágio com um cara de luta. Tem um dojo. Sim, é bem legal. Ela aprende técnica de defesa pessoal, um monte de coisa.
E ela ainda pode usar aqueles poderes dela de levitar as coisas e se levitar. Pô, pode usar pra muita coisa no combate, cara. Ela pode tocar na pessoa e chutar ela pra longe. Ela pode se levitar e usar a falta de gravidade pra bater mais gente. Tranquilo. Não sei, cara. Eu sempre vou achar a forçação de barra, porque se ela conseguir pedra, essas coisas, seria muito mais forte. Sim, se ela tivesse tipo um poder telepático, mas vai que tem, porque ela ainda não desenvolveu totalmente os poderes dela. É verdade. Se o Midoriya consegue arrumar mais habilidade do One for All puxado no mangá. É até coisa engraçada, porque o Midoriya, ele meio que quebra um pouquinho o padrão do Shonen, porque, tipo, não sei se já teve isso antes. Normalmente o protagonista, ele começa com nada e vai desenvolvendo os poderes. Um exemplo bem clássico disso é o protagonista do Bleach, o Ichigo, que, porra, o cara começa sem nada, depois lá descobre os poderes dele, vai ver, ele tem tudo que é poder existente no universo do Bleach. Tem tudo. O cara é tudo no negócio, entendeu? O Midoriya ele já começa foda, só que ele não consegue controlar, o corpo dele não aguenta. Então ele meio que tem que começar a se conhecer, a confiar em si mesmo, pra poder usar esses poderes da melhor forma possível. Com o tempo ele vai também descobrindo que o One for All é mais do que apenas super força. Como a gente vê no mangá. Mas meio que quebra um pouquinho esse padrão assim, do cara não ser nada e só treinando. É essa coisa de clichê do shonen, do cara começar no level 1 e terminar no level 100. É. Sim. A gente tá vendo isso bastante no Herói de Escudo, né? Que é um anime novo. É como se o Midoriya tivesse começado no Ultimate, sabe? É verdade. E aí Ele já começou com tudo, mas não sabe usar nada. Abriu uma árvore de skill do caramba, mas não sabe usar os atalhos do teclado, né? É. Beleza. Sim. Então vamos encerrar, faz o encerramento. Tá ok. Então é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Se inscrevam no canal, cliquem no like e acompanhem o canal de nossos participantes aí também. Dá um tchau aí. Valeu, pessoal. Code Hack aqui. Valeu, galera. Tudo de bom pra vocês e Plus Ultra. Plus Ultra, né? Midoriya Shunin. Shoto! Shoto!